tudo pior. Está tudo pior. Qual é a vantagem? É que eu e o Alckmin estamos melhores. A pesquisa Datafolha e o discurso do Lula no PSB é justamente isso, dizendo, olha, nós não podemos continuar no improviso. Nós precisamos ter a segurança de quem sabe governar, que é o caso dele, e ele cita o caso do Alckmin. E ele fala, não podemos ficar debaixo de uma ameaça de quem não vai respeitar as leis. Você tem que ter certeza de que quem vai governar é de quem respeita a Constituição. Então, ele fez um discurso, e a importância desse discurso é tanta, e a habilidade que o Lula demonstrou ao fazer esse discurso é tanta. A diferença, o Alckmin leu o discurso, o Lula falou de improviso como fala na maioria das vezes, 90% das vezes. Ele falou, mas foi tão consistente, tão bem encadeado, que ontem, por exemplo, a Globo News deu uns 10 minutos do discurso dele, reproduziu o tempo inteiro. Então, mostrou, por quê? Porque é um discurso de quem conhece o jogo, de quem, vamos dizer, é o discurso de quem sabe fazer a massa do pão, entendeu? Sabe trabalhar. Você percebe que ali que é a mão do padeiro, entendeu? É o padeiro falando do pão, então você tem que ouvir. É a mesma coisa do Lula, que é o estadista falando do futuro do nosso país. E na Globo News foi longa a sobe-som do discurso dele, o que não é comum. Mas isso foi feito e reproduziram várias vezes ao longo do dia, porque ontem, por conta desses eventos, eu tive que assistir algumas vezes. Claro que algumas vezes dá até arrepio, outras não, e outras você vai percebendo de como eles estão mudando, né? Como eles estão se adaptando. Mas certas vezes chega a dar nojo, mas os ossos do ofício eu tenho que ver, para poder, inclusive, comentar. Se vocês pegarem a história das eleições brasileiras, desde que foi proclamada a República desse país, se vocês pegarem a história de todas as eleições, em nenhum momento da história, esse país teve uma candidatura com a grandeza da candidatura de Lula e Alckmin. Primeiro, eu tenho como vice a candidatura de um homem que governou São Paulo 16 anos e ainda foi vice mais 6 anos. É a candidatura junto com o homem que foi o mais exitoso presidente da República, não por méritos próprios, mas pela contribuição que a sociedade brasileira deu para que a gente colocasse esse país definitivamente na órbita das grandes nações e que o Brasil virasse protagonista internacional. Nós vivemos o melhor momento da história desse país das últimas 3 décadas. Esse país só vai ter jeito se ele voltar a crescer. Se ele voltar a crescer, ele vai gerar emprego. Se ele gerar emprego, o PIB vai crescer. O PIB vai crescer, nós vamos ter que distribuir renda, porque não adianta dizer que o PIB cresceu 5% e o PIB não chega lá na ponta, lá embaixo, na pirâmide, que é o povo pobre que precisa ter oportunidade nesse país. E nós não poderemos permitir que esses jovens continuem tendo como razão de vida roubar celular para poder vender e sobreviver. Essa gente tem que estudar, essa gente tem que trabalhar e essa gente tem que ser tratada com respeito. E é a educação que vai dar qualidade na formação deles, é a educação que vai dar qualidade no salário deles, é a educação que vai dar perspectiva de vida, de futuro para essa gente. Eu confesso a vocês que estou com muito mais disposição do que estava em 2002, quando ganhei as eleições. Quando eu ganhei as eleições, em 2002, eu tive muitas noites de medo. Eu tive muitos dias de angústia, porque a gente não sabia muito se ia dar certo. É importante vocês lembrarem que no mês de dezembro de 2003, eu ainda não tinha presidente do Banco Central. É importante vocês lembrarem que faltava quase que 10 dias para me tomar posse, eu ainda não tinha o comandante das Forças Armadas, eu não tinha comandante do Exército, não tinha comandante da Marinha, não tinha da Aeronáutica, porque eu nunca tinha conversado nem com um sargento. O que nós precisamos é estabelecer uma relação de respeito. É uma relação de que cada um cumpra com a sua função.
E não ter um presidente que trata as Forças Armadas como se fosse um objeto na mão dele. Ele que não foi um bom soldado, ele que foi expulso do exército ainda quando tenente. Então a gente precisa recuperar a normalidade desse país. Esse país tem regras que estão estabelecidas na nossa Constituição. A Suprema Corte tem uma função, as Forças Armadas têm outra função, o Legislativo tem outra função, o Poder Executivo tem uma função, cada um cumpra com a sua função. Eu estou mais velho, mas estou muito melhor, com muito mais força e com muito mais coragem de fazer esse país acontecer. A experiência do Alckmin e a minha experiência vai significar a mais importante revolução pacífica nesse país. Primeiro, porque nós conhecemos tudo por dentro e por fora. Segundo, porque nós já sabemos como é que funciona o emaranhado da burocracia. A gente sempre tem muito cuidado com o nosso discurso, porque nós temos que agradar todo mundo. A Avenida Paulista fica preocupado com o nosso discurso. A Brigadeiro Faria Lima, lá em São Paulo, fica preocupado com o nosso discurso. É banqueiro preocupado, é empresário preocupado, é não sei quem preocupado. E as pessoas têm que saber. As pessoas têm que saber, porque nós já governamos esse país, já governamos São Paulo. A gente não vai tratar ninguém com indiferença. Mas todo mundo tem que saber. No PSB, no PT, eu e o Alckmin, no PCdoB, em qualquer lugar. Nós temos uma preferência em cuidar do povo pobre desse país, que ele precisa comer, estudar, trabalhar. As pessoas têm que saber que esse país vai melhorar. Tem uma crise econômica, eu sei, é difícil. O Brasil está pior do que nós pegamos em 2003. O desemprego está pior. A massa salarial está menor. Faz tempo que não aumenta o salário mínimo. Está tudo pior. Está tudo pior. Qual é a vantagem? É que eu e o Alckmin estão melhores. Está tudo pior, mas a gente está melhor. E é por isso que a gente vai poder provar que nós vamos, junto com vocês, consertar esse país.